aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, infelizmente o judiciário segue avançando. A nova bola da vez é uma nova lei e resolução que promete equilibrar o debate nas redes sociais. É uma medida, na verdade, que segundo eles vai impedir, que os candidatos tenham uma disparidade muito grande entre eles, possam-se usar o poder das redes sociais e tudo mais. A gente sabe quem é que domina as redes sociais, ele mesmo, Jair Messias Bolsonaro e toda a direita brasileira. Então, é aquela típica medida, que vai acabar ajudando a oposição. A gente vai comentar sobre isso, vamos também comentar o que aconteceu com Alan dos Santos e, acreditem se quiser, uma ONG internacional disse ontem aí que quem ataca a democracia e a liberdade de expressão é quem? Bolsonaro. Sempre é Bolsonaro. Também, gente, vamos falar sobre... Continuar falando um pouco do vídeo de ontem. Saíram mais matérias aí na imprensa mostrando quem é que está ganhando com a crise. E que segue sendo aí, toda a oposição e o Centrão. E vamos falar umas coisinhas que aconteceu ontem, alguns encontros que o Fux teve. Vamos também falar de Bolsonaro. Vamos falar rapidamente também sobre as manifestações de 7 de setembro. Quero falar sobre algumas coisas que estão acontecendo internacionalmente e ainda tem mais algumas coisinhas que envolvem eleições de 2022. Mas quero começar com isso daqui. Como eu estava falando no vídeo de ontem, nesse momento tem muita coisa acontecendo, coisas ligadas ao judiciário, essa confusão, vai ter, não vai ter, e agora o que vai acontecer no Brasil? Era que a típica matéria que tinha que ter rodado o Brasil, era para ter sido o assunto mais importante do dia de ontem. Ontem, o famoso Uber Black, a viatura da Polícia Federal rodou o Brasil em 8 estados diferentes. 95 mandados de busca e apreensão, 60 de prisão. E o que foi que aconteceu? Covidão. Polícia Federal mira braço empresarial de esquema na saúde do Pará. Apreenderam e confiscaram, por hora, 950 milhões em bens, só que o prejuízo aí está se estimando em 1,2 bilhão de reais. Tá lá, ó. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta a segunda fase da Operação SOS, que apura o desvio de recursos públicos na área da saúde do Pará por meio da contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos. O objetivo principal desta fase é esclarecer fatos relacionados aos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais apontados no decorrer das apurações, afirma a Polícia Federal. Cerca de 400 policiais federais, além de servidores da Receita e CGU, cumprem 95 mandados de busca e apreensão, 54 mandados de prisão temporária e 6 mandados de prisão preventiva. Esse aí é o mais grave de todos. Expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal nos estados Pará, São Paulo, Goiás, Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso. Olha o tamanho da operação. Aqui é clara coisa pra gente falar, era pra todo mundo estar mostrando, comentando sobre isso. Falar aí, galera, vocês aí que tanto falam de Bolsonaro, tá tendo aí CPI e tudo mais, olha aí, foi nos estados, viu? Foi nas OS aí, os governadores que deviam ter tomado conta do dinheiro, hein? 60 mandados de prisão em um único dia. 950 milhões, não tá aqui o valor, a matéria cega eu não coloquei. Tiveram assim, não, já vai confiscar aqui pra ver, porque tá 1,2 bilhão aí de prejuízo que pode estar envolvido. Olha o que tá acontecendo. Era pra gente ter matado a bola, chutado pro gol e passar o dia falando isso daí. Eu tinha comentado ontem, no início do dia no Twitter, fiz alguns tweets sobre o tema. Saiu na imprensa, inclusive, saiu na CNN, saiu na Globo. Tem matéria da Record, na TV, sobre o caso, a operação que estava acontecendo. Foi algo gigante. Mas a treta por hora ainda não é essa. Segue todo mundo comentando sobre o Brasil. O Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito? Tem jeito. E nessa pergunta, o Brasil tem jeito? Olha essa foto. Como você se sente vendo essa foto? Você se sente feliz da vida vendo o nosso novo ministro da Casa Civil segurando a Constituição bonitona, capa de couro, com Fux? E ele escreve assim, ó: no encontro com o presidente do Supremo, o Fux, consenso sobre o que une a todos nós, Executivo, Legislativo e Judiciário, o Brasil, o nosso futuro, a harmonia entre os poderes, sintetizados no símbolo que é a nossa Constituição.
Na boa, óbvio, Bolsonaro colocou Ciro Nogueira no governo para fazer essa questão de articulação, conversar, né, com os outros poderes, principalmente com o Senado, lá o Pacheco. Agora aquela foto que desce quadrado, né? Essa foto desce quadrado. Desce quadrado. E o que foi que a gente comentou ontem? Quem que ganha com a confusão é o Centrão. Quem é o pacificador da história? Quem é que pacificou o Brasil? Quem é que pacificou o Brasil? Centrão. Gente, na vida... Olha só, eu vou te dar um exemplo na vida real. Na vida real. Você tá aí no seu dia a dia. Aí você conhece um fulano sei lá, na fila do banco. Você troca umas 5 palavrinhas com ele ali. 5 palavrinhas. Às vezes pega o WhatsApp, troca um papo, descobre que tem algum gosto em comum e que o cara trabalha, sei lá, um tabelião aí de autenticação. No dia que você for lá, nada você já manda mensagem pro cara. Por quê? Porque você já ganhou aquele vínculo. A partir do momento que você conversa com a pessoa, troca 5 palavrinhas e o WhatsApp, você já se sente um pouquinho mais confortável pra falar alguma coisa, fazer uma pergunta. Porque o cara não vai poder te falar, eu nem te conheço. Eu nem te conheço. Não, pô, Fux, não fui lá. Você lembra daquele dia que eu cheguei lá com a Constituição de couro? Constituição de couro. Meu relógio bonito, camisa. Olha, você sabe quando o cara é rico, quando o cara usa uma camisa social com abotoadeira. Não sei nem se é abotoadeira o nome, mas esse negócio bonitão aí, ó, que você vê que ambos estão usando. Assim, ainda tem que comprar a camisa e um negócio pra abotoar. É coisa de magnata. E quem que vence? Sabe? Daqui a pouco vai chamar até pra jantar. Já, pô, aniversário de meu filho, cola aí, uma boa. Quem que sai como salvador da história? Eu acho que vocês querem saber. Tá? E o que foi que eles foram lá conversar? Bom, a imprensa soltou algumas matérias sobre o tema. Não só o Ciro Nogueira foi conversar, mas com o Pacheco também. Mas eu quero começar pelo Ciro Nogueira. Vocês vão entender o porquê. Nogueira diz a Fux que demoverá Bolsonaro de impeachment de ministros. Eu vou conversar com o Bolsonaro, ele vai esquecer essa história de impeachment. Não vai pra frente mesmo, a gente sabe que o Pacheco vai engavetar. E tá lá, ó. Na conversa de cerca de 40 minutos, que teve nesta segunda-feira, rapaz, 40 minutos. Quando o Bolsonaro foi conversar com o Fux, que Bolsonaro saiu, foi na sala do Fux, foi 20 com o presidente da República. O ministro foi 40. Ciro Nogueira disse ao presidente Supremo que tentará demover Jair Bolsonaro de apresentar pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e o Barroso. Fux não pediu para que o chefe da Casa Civil fizesse isso. Partiu dele a iniciativa. Foi o próprio Ciro Nogueira que falou, não, eu mesmo, livre, espontânea vontade, conversarei com Bolsonaro. O senador tem sido um dos principais bombeiros e se colocou à disposição para seu interlocutor entre o STF e Bolsonaro. Insistiu para que o diálogo do STF com Bolsonaro seja retomado. E é assim que você vê a criação de um cacique. Nesses momentos que o Brasil passa por uma crise, aí vem aquele cara que já é influente na política, conversa com um, conversa com o outro, começa a ganhar espaço. Contei ontem, mostrei que em 2020 foi assim que o Centrão ganhou espaço no governo. Fux sinalizou que revelaria o assunto, mas ministros do Supremo consideraram... Fux sinalizou que reavaliaria o assunto, né? Essa questão aí de voltar a conversar com Bolsonaro. Mas ministros do Supremo consideram que a chance é mínima se Bolsonaro mantiver disposição de apresentar os 2 pedidos. E aí, Bolsonaro vai protocolar os pedidos? Até então, vai. Lauro Jardim diz, Bolsonaro não vai entregar pessoalmente, mas vai mandar mesmo assim. Jair Bolsonaro foi convencido pelos ministros bombeiros do Palácio do Planalto a não atravessar andando a Praça dos Três Poderes para entregar os pedidos de impeachment de Barroso e Alexandre de Moraes para o Pacheco. Não conseguiram, claro, que Bolsonaro desistisse da ideia da ação. O documento será protocolado no Senado sem a necessidade do presidente ir pessoalmente ao Senado. Essa solução foi considerada internamente pelos bombeiros uma vitória, uma espécie de meio termo. Fazê-lo desistir da ação, que será fatalmente engavetada pelo Senado, ninguém conseguiu. Bolsonaro falou, vou colocar, eu falei que ia colocar. Tá lá nas minhas redes sociais, vou cumprir isso daí. Aí você vê essa outra coisa. Olha só. A pedido de militares. E teve até um inscrito esse dia que falou o seguinte, não fala milico, fala militares. Ele falou que milico é um termo assim que... como se fosse pejorativo. Pra mim tanto faz, vou falar então militares. Aí falo milico porque é um pouco mais rápido. Mas a pedido de militares, e militares também sabe como é, né? Como tem um vídeo, tem um algoritmo, é um nome que... sabe como é, né? Não é comum você falar essa palavra. Mas vamos lá.
Temer entrou no circuito para tentar moderar Bolsonaro. Os militares começaram com Temer. Pô, ajuda aqui, conversa com Bolsonaro. Michel Temer recebeu na segunda-feira telefonema de um dos mais importantes ministros militares do governo Bolsonaro. O pedido era para que intervisse junto a Bolsonaro e tentasse abrandá-lo, apresentando ao presidente os riscos por trás de partir para cima do STF, como prometera incitar seu círculo mais íntimo a se preparar para um contragolpe. Ligou então para Ciro Nogueira, fez esta análise e se colocou de prontidão para ajudar caso Bolsonaro quisesse. Ciro transmitiu ao presidente o recado. No mesmo dia, a coluna O Temer Disse, ao comentar a mensagem golpista que Jair Bolsonaro enviou no sábado, pregando um necessário e provável contragolpe. Então você vê, o que é que tem interessante aqui para ver? Os militares começaram a chamar o Temer para conversar. E, gente, o Temer, vez ou outra, Bolsonaro realmente fala com o Temer. Vez ou outra, realmente fala. Até ano passado teve aquela missão, foi na Líbia, tô esquecido agora, ele mandou o Temer, tudo mais, fazendo assim até um agrado, o pessoal do MDB, tudo mais. E o que eu quero chegar até aqui? Eu acho que é bem claro, todo mundo consegue concordar que o governo Bolsonaro tem como base os militares, o centrão e os conservadores, a direita, como vocês queiram chamar. São os três principais grupos que importam e sustentam o governo Bolsonaro. Tem uma thread que eu já trouxe inúmeras vezes ao vídeo, mas não vou trazer hoje de novo, que é do Felipe Martins, assessor especial do presidente da República, que ele sempre fala o seguinte: o movimento conservador precisa começar a compreender o jogo político na tomada das decisões, entender quais são as forças que estão envolvidas na hora de tomar uma decisão e trabalhar para ser a mais importante dessas forças e conseguir que sua voz seja ouvida. Nós não somos a única força de sustentação do governo. Tem algumas. E por mais que, em tese, na teoria, essas três forças, né, se juntam, óbvio, não somos essas. Você vê que tem o empresariado, tem o agro, mas assim, politicamente, dentro do governo, você vê em termos de cargo e tudo mais, você vê essas três aí. Em tese, na teoria, era para nós estarmos juntos lutando contra a oposição. Mas mesmo nisso, tem aquelas disputas palacianas. Nesses momentos, olha aí. Aparecem os militares, vai lá, resolve de um lado, aparece o centrão e os conservadores. A gente está apanhando junto. Estamos apanhando junto. O tempo passou, mais uma vez, apareceu o momento de relembrar essa thread, essa informação, de alguém que está lá dentro, na máquina, vendo as coisas acontecer. E de novo a gente segue tomando, sabe, cascudo na cabeça. Mais cascudo, mais cascudo. Não está sendo bom pra gente. Não está sendo bom para as pautas que a direita tanto quer que avance. A gente sequer está discutindo. Nesse tempo, tá todo mundo isso daí, o plenário do Senado da Câmara só está discutindo a PL sensacional. Contar voto dobrado, se você for mulher ou a depender de sua pele. Contar voto dobrado, não, vai receber 2 votos. Cada voto conta como 2. O Senado aprovando em vender 25% do país. Aí, olha só. Jornal Globo. Ontem escreveram um editorial. Editorial do Globo. É o editorial que representa a posição política do Grupo Globo. Só vou ler a manchete. Forças Armadas não são nem têm poder moderador. Se acham no direito de falar o que quiserem e não vai ter... Vai ter o quê? Vai ter nada. Todo mundo vai bater palma pro Globo. Já estão falando aí, né, do golpismo e tudo mais, que os bolsonaristas ficam falando aí da questão do 142. Já começa assim, continua a prosperar no universo paralelo do bolsonarismo uma interpretação descabida da Constituição, que justificaria a intervenção militar. E aí, olha só, falei que não foi só o Ciro Nogueira que encontrou o Fux, o Pacheco também. E o Pacheco ainda foi primeiro. O Pacheco não é besta. O Pacheco ainda foi antes do Ciro Nogueira aí. Ele sabe. Você vê, ó, Pacheco atropela Ciro e se posiciona perante o Supremo. Aquela história, né? Chegou primeiro. Quem foi o primeiro a chegar para ser o pacificador oficial da República? Um diplomata, um estadista. Rodrigo Pacheco. Posicionou-se, portanto, como mediador qualificado entre a cúpula do executivo Bolsonaro e a cúpula do judiciário. Ele foi lá conversar com Fux. Fux, não rompa.
sabe, o diálogo. Vamos conversar, não cancele essas linhas de comunicação que nós temos entre nós. Oh, meu Deus, o Pacheco é lindo demais. Você viu? Pacheco pediu a gente e se reuniu há pouco, a meio-dia de quarta, com Fux, que se antecipou ao encontro do Ciro Nogueira, que seria basicamente o mesmo tema, o mesmo propósito. E por que eu falei do Ciro Nogueira primeiro? Vai fazer sentido. Porque eu quero me aprofundar um pouco mais no Pacheco e mostrar isso daqui. O amigão de vocês, que vocês adoram, o Kassab. Jantar com Kassab encaminha ida de Rodrigo Pacheco para o PSD. É no meio de uma crise que eis que surge o Pacheco, o democrata, o estadista, que salva o Brasil. Sabe? O PSD hoje tem 11 senadores. 11 senadores, a segunda maior bancada do Senado. E caso o Pacheco vá para lá, vai ter 12. 12. Tô na dúvida agora quando tem o Podemos. O maior de todos é o MDB. Olha aí. Olha aí o Pacheco. Olha aí o Pacheco. Um jantar na terça-feira encaminhou ida do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para o PSD do Kassab. Pacheco foi recebido no encontro promovido pelo deputado Domingos Neto em celebração pelo aniversário de Kassab. Parlamentares, prefeitos e 9 dos 11 senadores do partido participaram. Só não foi o Otto Alencar e o Omar Aziz. Nos últimos dias, o senador lucrou politicamente com a crise do voto auditável no Congresso. Quem lucrou? O Pacheco. E com a defesa enfática das instituições diante das ameaças bolsonaristas contra o ministro do STF. Se a possível candidatura de Pacheco a presidente for bem sucedida, o PSD pode se tornar a mais estruturada força de centro do país, como mostrou a coluna e como eu venho falando para vocês. Além das conversas com o presidente do Senado, o PSD já tem candidatos a governador em 15 estados. São Paulo mesmo tem o Alckmin, é um nome forte. Um nome forte. Nome forte o nome do Alckmin. Possivelmente vai ser o candidato a ser batido, né? Pela direita. É o Alckmin. Que tá aí, chamando todo mundo, ó, todo mundo. Aí, enquanto tá lá a confusão, tá lá o Kassab, já tem 15 nomes, já botou nos deputados, tudo mais. Inclusive, nessa confusão, acaba retirando o tempo que Bolsonaro tem para estar conversando com os partidos, para tentar se filiar, conseguir uma casa para chamar de sua. E é sobre esse tema que a gente já vai emendar. Olha a foto escolhida pelo jornal O Bastidor. Bonorinho com Roberto Jefferson abraçando ele. Impopularidade de Bolsonaro prejudica conversas com partidos para sua filiação. O pessoal tá achando ótimo. Que quanto mais desgaste Bolsonaro tem, mais Bolsonaro precisa entregar, mais desvaloriza o passe de Bolsonaro. Saiu a pesquisa lá da XP, ó. A pessoa da XP falou que você só tem 24% e perde pro Lula em todos os espectros, em todos os espectros, em todas as simulações. Pra que eu vou querer deixar tu se filiar ao meu partido? Pra quê? Pra quê, Bolsonaro? Aí você vê, ó. As pesquisas avaliam, colocam o presidente numa situação de desvantagem nas negociações. O PP, do Ciro Nogueira, tem seções importantes contrárias à filiação de Bolsonaro, principalmente no Nordeste e em São Paulo. As conversas para migrar para PL ou republicanos, legenda para as quais o presidente poderia ir como alternativa ao PP e ao Avante, também ficam mais difíceis conforme a rejeição ao presidente aumenta. A única que mantém firme o convite para a filiação de Bolsonaro é o PTB. E eu falei no vídeo ontem, eu falei, olha como esse método é conhecido. Olha como esse método é conhecido. E sempre o Bob tá lá no meio, né? O leão conservador. Por outro lado, vejam só. Lula sugere que Centrão pode abandonar Bolsonaro em nome de palanques estaduais. Lula tá correndo o campo sem zagueiro. Não tem zagueiro. Não tem. Lula está sozinho. Nem goleiro tem. Porque tá todo mundo marcando Bolsonaro. Até os zagueiros do time de Bolsonaro estão marcando ele. Ele não consegue sair do seu campo de defesa. E Lula tá lá, passeando. Ih! Lula sugere que Centrão pode... Aí tá lá, né? O Centrão não é um partido político. Eles não agem em bloco na campanha. Quando chega perto da eleição, eles vão olhar a situação no seu estado. Bolsonaro já perdeu o voto impresso, perdeu o distritão e passou a federação. Ele não terá a sustentação que ele pensa na campanha, declara o Lula.
Nos últimos dias, o petista tem reforçado acenos a figuras do chamado Centrão e assim pode desmobilizar parte do apoio a Bolsonaro. Lula está tirando vantagem, está aí rodando o Brasil, fechando alianças. Na agenda do tour, na região do país em que é mais popular, no caso no Nordeste, Lula esteve na última segunda-feira com os deputados federais Eduardo da Fonte, presidente do PP em Pernambuco, e Silvio da Costa Filho, filiado aos Republicanos. Ainda na coletiva em Teresina, Lula defendeu que o PT e outras siglas democráticas lancem o maior número de candidatos nas próximas eleições. Olha o que o Lula está falando. Não é possível governar se não tiver uma maioria de deputados. A única forma é pelo mensalão. Declarou o ex-presidente um dia depois da Câmara chancelar a volta das coligações proporcionais, dispositivo que amplia o leque de aliança dos partidos. Perceba como o PT está trabalhando como nunca. O Dória desapareceu. Dória está rodando o Brasil. Eu não trouxe matéria do Dória. Ele está rodando o Brasil com kit de umas coisinhas bonitinhas, um livrinho, um pendrive para mostrar a história dele, de como ele chegou, até onde ele está e tudo mais. Tem pré-campanha, né? Tem pré-campanha, vai ter as primárias aí do PSDB. Tá todo mundo rodando. Infelizmente, Bolsonaro não tem sossego, por diversas razões. Lula e os palanques do Maranhão. Olha só que interessante. Lula desembarca logo mais no... Não é essa aqui não, outra que é mais interessante, a próxima. Lula desembarca logo mais no Maranhão para decidir em quantos palanques subirá nas eleições do ano que vem. Terá conversas com o Sarney, com Everton Rocha, o possível candidato a governador, e com Flávio Dino, que é candidato ao Senado. Lula almoça na casa de Everton amanhã. O senador ganhou a simpatia do PT no local ao combater o impeachment de Dilma Rousseff. Lula tá rodando o país. Rodando o país. E uma das matérias mais importantes é essa daqui, porque basicamente ele acabou de esvaziar por completo a candidatura que já era vazia do Ciro Gomes. Já era vazia. Trouxe o PSB. E aí você tem que também entender uma coisa. Bolsonaro vence o Lula. Bacana. E a gente vai ter um 2023 com a maioria de esquerda. Não precisa ter maioria para o impeachment. Não precisa ter os 342. Mas 257? É a pessoa 257? O presidente da Câmara gritando Lula livre. O presidente da Câmara gritando Lula livre. Colocando impeachment o tempo todo para andar só para gerar desgaste no governo. Dando as comissões, né, para os melhores amigos. Eleição não é apenas presidente. O Lula sabe disso, está falando, não, temos que ter a maior quantidade. Não dá para governar sem base. E por que eu falei que é importante? Porque o Lula selou a paz com o PSB. É o partido, possivelmente o maior partido depois do PT dentro da esquerda. Só que é um partido que não quer disputar eleição presidencial, como é o PDT do Ciro Gomes. Então, lei de boa, eles querem fazer a mesma coisa que o Kassab está fazendo. Ganhar estrutura, ganhar volume. E o Lula está rodando o país. Até o Arthur diz, tablet do Amaral, de Leman para Lula, de Lula para Lema. Que a Tabata tá no PSB e o namorado dela também, que é o João Campos. O interessante está na próxima página. Quem que foi receber o Lulinha lá no Nordeste, né? Em 2 dias intensos de reuniões no Recife, o principal objetivo da visita do ex-presidente Lula é selar a paz com o PSB de Pernambuco. O ex-presidente também se sentou com líderes de partidos da base de sustentação de Jair Bolsonaro, olha só, mas que apoiam o governo PSB em Pernambuco, além de conversar com deputados do PDT do Ciro Gomes e do MST. De fato, a campanha municipal de 2020 não foi fácil, foi muito radicalizada, mas temos que entender que estamos em um outro momento da conjuntura que exige uma união dos partidos do campo progressista. Muita gente reclamou do PT no ano passado, que não queria abrir mão de nada. A Gleisi é a presidente do PT nacional e falou, não, agora estamos abertos para o diálogo. Me apoie, eu te apoio, e agora a gente vai botar o trenzinho no trilho para chegar com tudo em 2022. Olha como a esquerda está se preparando. O movimento foi crucial para isolar Ciro Gomes, que terminou em terceiro lugar. Nas eleições municipais de 2020, PSB e PDT fecharam dobradinha em 8 capitais. E olha só agora. Quem lê o final já vai entender. Em Terezinha, Lula deu continuidade à agenda. Teve aí com várias pessoas, teve com o governador. Lá em Teresina, participaram do encontro dirigentes do MDB, PSD, PCdoB,
PL, PTB do Roberto Jefferson, PSB, Solidariedade, Cidadania e PDT, além da bancada do PT no Senado. Com certeza, amanhã ou hoje, nas próximas horas, vai ter alguém do PTB falando que não, o cara que foi lá participar do evento com Lula já vai ser afastado. Sempre é isso que acontece, né? Líderes ouvidos pela Folha informaram que Lula, assim como fez no Recife, se colocou como pré-candidato em 2022. Disse que não temia uma terceira via e afirmou que, se não for para o segundo turno nas eleições, apoiará qualquer candidato contra Bolsonaro. Já está avisando de agora. Qualquer um, até o Dória. Ou seja, não existe terceira via. Existe Lula. Ou Lula, sei lá, com calça apertada. É todo mundo igual. Estão todos juntos. Dória, Mandetta, Luciano Huck, Sérgio Moro. Todo mundo no mesmo barquinho. Todo mundo no mesmo barquinho. O almoço ocorreu em hotel em Teresina, com a presença de 50 políticos. No aeroporto, o empresário e ex-senador João Vicente Claudino, do PTB, que já declarou apoio à pré-candidatura da Casa Civil Ciro Nogueira, recepcionou Lula. O pessoal do PP, a gente sabe que não presta. A gente sabe quem é o PP. A gente tem os dois olhos abertos o tempo todo. Sabe? A gente sempre está em estado de alerta. Quando o Ciro Nogueira assumiu, nosso vídeo lá, tem uma lista de inúmeros pontos que tem que observar. Porque foi uma nomeação que tem várias coisas. Para poder falar que é bom, que é ruim, complicado. Movimentação arriscada. Todo mundo classificou dessa forma. Eu não estou falando que o Ciro Nogueira não presta porque ele se encontrou com o Fux também. Tá? Ainda não é o suficiente. Ele só se encontrou com o Fux. Vamos ver o desenrolar disso daí. E aí, olha só. O Rafael Baboto fez um comentário, acho que resumiu bem. E ele falou o seguinte, vou repetir. A esquerda é hoje quem mais torce pela continuidade deste duelo entre poderes. A direita não possui ferramentas necessárias para mudar o país em 4 anos. A gente não vai mudar. Não vai conseguir mudar da água para o vinho. Possivelmente no próximo governo Bolsonaro vamos ter mais avanços. Se a gente conseguir colocar uma grande bancada também na Câmara e no Senado e alguns governadores. E aí, olha só. No vídeo de ontem eu falei uma coisa, mas às vezes tem umas pessoas que acham que eu pego no pé de propósito. Pego no pé demais do rapaz. E eu quero mostrar para vocês a live de ontem da Leda Nagli. Leda Nagli. Ela iria entrevistar o Sérgio Reis. E olha só. Ele não tem uma ligação direta, ele diz que não tem uma ligação direta com o Bolsonaro, também é uma coisa que ele fala na entrevista, que ele não falou com o Bolsonaro, e que ele se arrepende de ter gravado, ele acha que seria bom que ele não tivesse gravado, mas ele gravou, não se arrepende ao mesmo tempo de ter gravado, ele diz que não tem medo de ser preso, porque ele não é frouxo, cadeia para homem, eu não saí daqui de casa, eu tô aqui na minha casa quietinho, se a federal vier me buscar eu vou, não matei ninguém, não prejudiquei ninguém, nunca falei mal de nenhum ministro. Agora, se os caminhoneiros querem ir lá, me ouvem muito e me perguntam, Sérgio, a gente tem que fazer manifestação? Eu falo, a vida é de vocês. Se querem fazer, façam. O Roberto Jefferson mete a boca, só que ele tem conhecimento, ele é um cara bem posicionado, presidente de partido. Ele, Sérgio, falando sobre o Roberto Jefferson, ok? Ele é um cara que tem muita experiência, ele, Roberto Jefferson. Já foi preso várias vezes, ele sabe o que diz. Eu não ia falar isso tudo de graça, e aí ele mete a boca. Enfim, o Sérgio Reis tá abalado mesmo. Roberto Jefferson sabe do que ele faz, não sei o que, pô. Opa! Parece aí, né, que o Sérgio Reis andou ouvindo o Roberto Jefferson. Parece que o Sérgio Reis aí eu recebeu alguns conselhos do Roberto Jefferson. E eu falei pra vocês, eu já vi esse filme. E esse filme sempre termina da mesma forma. O Uber Black, Polícia Federal batendo na porta. A mesma coisa, gente. Quantas vezes vai ter que acontecer pra entender? Tá, beleza, entendemos. Não dá certo esse caminho. Quantas vezes vai ter que acontecer? Na boa mesmo, quantas vezes? Tá aí, o Sérgio Reis, ele ouviu que ele não era... Não, ele falou pros caminhoneiros, faça o que vocês acharem que tem que fazer. É o que eu tô falando pra vocês. O que Bolsonaro falou foi simples. Pô, eu quero convocar o pessoal pra ir na Paulista lá. Pô, a gente fala na Paulista, fazer uma mega manifestação bonita, bacana, como sempre faz. E eu tô falando, ó, pessoal, esse discurso aí mais... vai fazer, vai acontecer. Eu já vi em outros momentos. Você vê como é coisa, né? Olha só, eu até falei ontem, pô, observa aí o Eduardo Bolsonaro. Eu fui observar o Eduardo Bolsonaro. Não é que o Eduardo Bolsonaro ontem, ele tava lá no PTB?
Eduardo Bolsonaro, em geral, é um cara assim mais de boa. Às vezes faz um comentário mais duro, mas sempre de boa. Foi lá no PTB, olha a manchete já. Eduardo Bolsonaro ataca Moraes e alega ditadura em evento pró-Roberto Jefferson. Eu não quero chegar daqui a um tempo e falar para minha filha que eu não fiz de tudo que eu podia para não chegar a uma ditadura, concorda? Eu já acredito que estamos em uma ditadura, mas a tendência é piorar. Dá para concordar também. Não quero falar para minha filha, olha, eu tentei conversar, eu tentei contemporizar com pessoas que faziam atrocidades. Bom, assim, enquanto político, eu não sei quem Eduardo está se referindo, mas enquanto político tem pessoas que ele às vezes precisa falar. Por exemplo, o pessoal da oposição, infelizmente, tem que conversar, né, para tentar virar o voto. Tem alguns outros poderes da justiça que eu não sei como um deputado pode ajudar ou não. Não é nem papel de Eduardo estar conversando aí com outros poderes, como o judiciário. Mas você vê que de uma fala um pouco mais dura. Parece que foi só colocar o pé no PTB, a energia do leão conservador entrou no corpo de Eduardo. Tem uma frase de Churchill que é bem aplicada no momento atual. Ele fala o seguinte: o apaziguador é aquele que alimenta o jacaré esperando para ser o último a ser devorado. Esse é o apaziguador. É o cara moderno. Fala lá tudo mais. Não, eu não sou a favor do apaziguamento nem nada. Eu sou a favor de passar informação numa boa. Numa boa, sem xingar, sem coisa. Eduardo não tá xingando ninguém aqui. Palavras duras. Sem xingamento, sem querer subir o tom nem nada. E, deixa eu ver, coloquei aqui. Quero relembrar vocês também outra coisa. Porque isso aqui é muito importante. E eu acho que com isso daqui dá pra fechar de vez qualquer necessidade de comentar mais sobre esse tema. Agora, pera aí, onde foi que eu botei esse vídeo? Não me disse que eu fechei, meu Deus. Ah, tá aqui, dá do outro lado. Pera aí. Vamos ver. Olha só, o nosso querido Roberto Jefferson. Isso aqui no início de 2020. Usando a ironia. 2. O Bolsonaro tinha que fazer o seguinte: só receber os filhos de maneira litúrgica. Porque os filhos, tudo bem, um é vereador, o outro é senador, o outro é deputado federal. Mas eles tinham que ir ao palácio na agenda. Não é porque eles são filhos que eles podem entrar toda hora e ficar interferindo, como eles interferem, no governo do presidente. Isso é um erro grave que eu penso que o presidente comete. Tem que tirar. Tem que dar solenidade na relação com os filhos ao governo Bolsonaro. Beleza. Agora. E o outro erro que eu apontaria no Bolsonaro... Assim, olha o erro. Essa briga intensa contra a imprensa. A imprensa constrói e destrói. A gente sabe que tem bom jornalista e que tem mau jornalista. Ele não devia assim bater tanto na mídia, não. Tentar uma relação melhor com a mídia, para a mídia não fazer todo dia o que faz com ele. Você liga a rádio da manhã, estão desconstruindo o Bolsonaro. Roberto Jefferson querendo dar aulas de etiqueta. O cara que ensina como botar um capuz, pegar um taco de beisebol e quebrar braço de pessoas. Não, o Bolsonaro devia brigar menos com a imprensa. Eu quero mostrar pra vocês, pessoal. Percebam, ele radicalizou de propósito o próprio discurso. É um padrão que está acontecendo. Além de mandar Bolsonaro se afastar dos filhos. Ele não era assim. Em 2019, ele criticava essa militância mais aguerrida nas redes sociais que só faziam atrapalhar. Ele ainda usou o exemplo do Rodrigo Maia. Ele disse que a gente atacava pessoas como o Rodrigo Maia, que são liberais, históricos e tudo mais, pode não ser extrema direita, conservador, mas é um liberal, tá para somar. E mudou da água pro vinho. Gente, esse cara o tempo todo nunca foi conservador, nunca foi direita nem nada. O cara me aparece em 2020, em abril, no dia, se não me engano, 20 de abril, numa live com Oswaldo Eustáquio, pronto, ele virou conservador. E começou assim, depois da live, isso aqui é depois da live do Oswaldo, e aí você vê isso, o discurso só faz aumentar. E a tatuagem, e é isso, e aquilo outro. Mas, né, tem muita gente que gosta disso daí. E é por isso que ele continua, porque tem gente que fala, não, Kim, você é um covarde, você está se acovardando, você faz isso, você faz aquilo outro, tem que
falar mesmo e isso fazer acontecer. Pessoal, eu já vi esse filme, no final só termina do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mesmo jeito. A gente venceu, foi convencendo. Convencendo um, convencendo o outro, mostrando que era Bolsonaro, mostrando que era ser de direita, mostrando o que é ser de esquerda, mostrando como são pacíficas as movimentações da direita e como são as movimentações da esquerda. E assim a gente formou uma imensa massa de brasileiros que votaram no Jair Messias Bolsonaro. Esse, ainda falei no Telegram mais cedo, é o único homem corajoso que sabe o que está fazendo. Erra muito, acerta muito, e ainda quando erra, tenho certeza que erra tentando acertar. O tempo, se ele errou, foi tentando acertar. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida. Porque eu já vi e revi inúmeras vezes aquele vídeo da reunião ministerial, quando ninguém estava vendo no privado, o vídeo vazado, contra a própria vontade do governo. Ele estava lá, mostrando o que é que ele defende, em 4 paredes, quando ninguém está olhando para ele. Sabe? Sempre teve o discurso dele, duro enquanto deputado, até amenizou um pouco, estamos no 2º ano de governo, tomou a facada. Isso é coragem. Tem filho, viu toda a família, toda não, a Laurinha até o momento ainda tá de fora, né? Deixa fazer, quem sabe aí 14 anos pra mais, já começa a aparecer nas revistas de fofoca. Tirando a Laurinha, todos os filhos viraram alvos, ambulantes. Do Flávio, que é o mais velho, até o Renan, que agora faz conteúdo nas redes sociais. E ele só passou uma missão simples, cara. Era só ir na Paulista. Não tinha parar o Brasil fazer. E nunca falou disso. E aí você vê, ó. Isso daqui já é o próximo passo. Porque quanto mais bate nessa tecla que vai fazer, vai acontecer isso. E artigo 142, mais vem a reação do outro lado. É esse tipo de comportamento que está dando base para o judiciário, a justificativa para o judiciário agir. E agora a próxima é o seguinte, ó, TSE prepara a regra para cortar dinheiro de canais políticos em redes sociais. Olha só o que eu grifei, ó. Para barrar a monetização de canais utilizados para fins políticos durante as eleições. Até então não é que vai remover a monetização por completo, não é que não temos mais dinheiro, não, mas durante as eleições. Tanto em nome de candidatos como de apoiadores. O diagnóstico feito é que os recursos arrecadados pelas contas encaixam financiamento privado de campanha, o que não é permitido pela atual legislação. E olha só, o entendimento de parte da Corte é que a prática já pode ser considerada ilegal pelas normas atuais, mas uma resolução pode tornar a questão mais clara. Até hoje, nenhum procedimento foi aberto sobre situação do tipo nas 2 eleições anteriores, quando o financiamento privado já estava proibido. Ainda não há um rascunho de como seriam essas regras, mas o objetivo seria o de tornar eleições mais transparentes, de existir uma isonomia nas propagandas e de prevenir o abuso de poder econômico. Porque a direita faz muita propaganda para Bolsonaro, faz muita propaganda, não pode, então tem que tirar o dinheiro, né, para desestimular que Bolsonaro tenha tanto apoio nas redes sociais. Há também outro ponto que passou a ser alvo de investigadores, as doações enviadas ao Superchat, né? Apesar do problema ter começado com bolsonaristas, uma futura resolução sobre o tema atingiria todos os espectros políticos. E sabe quem é que mais ganha com isso daí? É a terceira via. É a terceira via. Se vocês acham que a esquerda tem financiamento, tem, mas não é a esquerda. A esquerda Lula livre hoje em dia nem mais tanto. Agora, essa nova esquerda progressista, dos grandes podcasts, dos streamers, da turminha do Felipe Neto, meu amigo, é muito dinheiro que esse pessoal tem. Esse pessoal aí pode, cara, não depende de monetização, não depende de nada. O alcance também é absurdo. Absurdo. Entre as pessoas envolvidas nas investigações, há uma opinião de que as redes sociais deveriam cortar a monetização para todos os canais falando de política. Tema que não deveria ser comercializado de nenhuma forma. Bom, então vai cortar também a Globo, vai cortar também Jovem Pan, todos esses grupos, ninguém vai poder receber por propaganda, porque eles ganham dinheiro, né, vendendo propaganda, né? Porque já que tá interferindo numa empresa privada,
que é rede social, não importa, a TV também é rede privada. A TV também não pode mais vender propaganda. Não pode. É a mesma coisa. Óbvio que isso não vai acontecer com a TV. A TV pode. Quem não pode são os produtores de conteúdo. E aí eu quero mostrar pra vocês só uma pitadinha. O TSE, ó, já, ó, passando aquele pano assim, ó. Passando o pano. Bonitão. Já chamou especialistas. Especialistas no tema. Entre os estudiosos das fake news e do comportamento político na internet, a estratégia do TSE é bem vista. Vou falar primeiro do Pablo Hortelado. Nem vou ler. Pablo Hortelado, ele tá aí, ó. Desde pelo menos 2018, já falando do problema das redes sociais, da necessidade de essa questão de fact-checking. Ele é um dos precursores do fact-checking que vocês tanto veem hoje em dia. Ele, que também é uma das pessoas que tem um estudo feito mostrando como o WhatsApp também precisava de regulamentação. Porque, vejam só, na maior parte das vezes, você que me assiste tende a acreditar em seus amigos e familiares em vez dos especialistas. Pablo Hortelado foi convidado pela Mônica do PSOL para compor a CPI das fake news do estado de São Paulo. Eu não preciso falar mais do Pablo Hortelado. Eu falei dele bastante na época do Sleep Giants. Assim que surgiu o Sleep Giants, foi no mesmo período que ele soltou várias matérias do gênero. E o outro grupo é o ITS. Também não falou o que ele fala. Vou apenas apresentar o ITS com a única imagem. Parceiros. Olha quem são os parceiros do ITS. Além das grandes mídias, né? Você vê aqui e tudo mais. Fundação Lema. Fundação Lema. Tá pedindo Fundação Lema. Grupo Banco Mundial. Rapaz, os caras são grandes, viu? Ó o RAPS também. O RAPS do Randolph Rodrigues. É como se fosse um Renova BR. Renova BR não tá aqui também, não? Por hora, não. E tem outros grupos aqui. Mas só pelo Lema e pelo RAPS, aí você já tá ligado, né? O buraco que a gente tá lidando. Especialista, realmente especial. Olha o nível de parceria, meu amigo. Quem sou eu? Eu, no máximo, o Google manda, eu bato continência e falo, aí, parceiro. É o tipo de parceria que tem, né? Eu publicar meu vídeo e ele deixar. É o mais próximo que eu tenho de parceria, assim, com qualquer pessoa. Só. O Estadão já chamou, ó. Passa aquele pano. Passa o pano. A Bárbara diz, ó. Querem me sufocar financeiramente. Vai ter que fazer uma coisa, vai ter menos tempo pra se dedicar, fazer um vídeo, fazer outra coisa. A Bárbara mesmo, cada dia que passa, fala para mais e mais pessoas. Mais e mais pessoas vão ouvindo o outro lado da história. E gente, se quiser. Tem aí agora, tem uma ala, que é a ala que nunca se vendeu. Nós somos vendidos. Nós que continuamos apoiando o Bolsonaro. Ele diz que o Bolsonaro hoje em dia já traiu o conservadorismo. São os verdadeiros conservadores, ultraconservadores. Ontem no Twitter eu li tanto comentário de pessoas falando, e agora vai ter que começar a trabalhar. Direito YouTube é clickbait, e blá blá blá, e tititi. É complicado, né? É complicado. Tem até youtuber que era apoiador do governo Bolsonaro, e não namora não, viu? Gente mais nova, que pulou do barco mais tarde, que tá usando o canal dele no YouTube pra reclamar de quem faz vídeo no YouTube. Faz sentido? Não faz, mas é isso mesmo. O cara apoiava o Novo no passado, tentou me cancelar em janeiro de 2020, até gravei vídeo na época, perdi vários seguidores, na época o canal dele era exatamente 7 vezes maior que o meu. Bom, avisei, né? Tá aí agora. Isso daqui a galera não se escandaliza, sabe? Isso aqui pra ela não se escandaliza. Quanto você paga para os blogs sujos do PT? Isso aqui é antigo, lógico, isso aqui é antigão, isso aqui foi em 2014. Mas olha só, né? Esses blogs hoje estão todos aí. Todos estão aí. O Kennedy Alencar mesmo tá até criticando várias coisas, que a prisão do Roberto Jefferson foi merecida e tudo mais. Todo esse pessoal, esses aí são artistas renomados, perfil verificadinho no Twitter, e nós aqui. E aí teve o que eu falei pra vocês. O Alan dos Santos. O Ministério Público Federal denuncia blogueiro Alan dos Santos por ameaças a Barroso.
A fala é mais ou menos o seguinte: Alan profere palavras de ódio, baixa o calão e em tom ameaçador afirmando: tira o digital. Se você tem culhão, tira o pi digital e cresce. Danou meus bois. De uma vez por todas, Barroso, vira homem e tira o... Dá pra botar aqui, né? Deixa eu ver, pegou? Não pegou. Não pegou, não. Tá desconfigurado a maquininha. E agora, pera aí, cara. Tô na dúvida. Ah, não. O vídeo do Roberto Jefferson não deu play porque eu tava olhando aqui. Ele pegou. Queria dar o pi, mas enfim. Queria saber se o pi tava indo. E bota só pra você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa... Aí tá pegando o pi. Tá pegando. Eu não xingo. Acho que o Alan merece ser preso por isso? Eu acho que não. Eu entendo o que o Alan falou. Eu entendi o texto dele como assim, um desabafo. Eu não acho que o Alan tá chamando o Barroso, né, pra trocar uns socos na cara. Eu não acho que o Alan tá chamando isso daí. Eu acho que é um jogo. É um discurso assim mais acalorado. E eu não faria isso. E é o que eu digo pra vocês. Nesse discurso aí, o final pra gente tá sempre sendo o mesmo. A Polícia Federal batendo na porta. Aí ontem teve um cara que também falou o seguinte: isso aqui é aquilo outro. Eu falei, pô, mas o que você me sugere, cara? Não tem que falar que é isso e isso que tá acontecendo no Brasil. Eu falei, ué, mas você sabe o que tá acontecendo. Eu não preciso te contar. Eu te passei a notícia e você tá com raiva porque eu não falei do jeito que você queria ouvir. Mas você conseguiu entender. Eu queria um sonho que eu sei que nunca vai se realizar, mas a minha voz ter o mesmo alcance do William Bonner. Aí eu tenho certeza que aí eu tentar fazer de tudo pra desaparecer comigo. Se eu tivesse o alcance que o William Bonner tem, meu amigo, fazendo as matérias, mostrando o outro lado, mostrando o lado bom do governo, aí realmente eu estaria com sérios problemas. Mas meu alcance é muito pequeno. Por mais que eu tenha uma audiência muito boa, mas muito boa mesmo assim, eu fico assim espantado todo dia como eu consigo ter tanta audiência. E aí, como eu falei pra vocês, no meio de tudo que tá acontecendo, quem é o ditador? Segundo a ONG internacional Human Rights Watch, é Bolsonaro. Presidente viola a liberdade de expressão e acesso à informação ao bloquear perfis nas redes sociais. A culpa é sempre de Bolsonaro. A ONG Human Rights Watch emitiu nesta quinta-feira um comunicado criticando o presidente Jair Bolsonaro por bloquear seguidores em redes sociais. Com isso, segundo a organização internacional, ele viola a liberdade de expressão dos cidadãos, os direitos de acesso à informação e de participar do debate público. Porque na conta particular de Bolsonaro, ele bloqueou pessoas no Twitter. Ele bloqueou no Twitter a sua conta particular. E ele que é o ditador. Aí eu falo, é complicado, né? Aí o cara fala, você só fala que é complicado. Eu vou falar o quê? Não vou xingar. Vocês estão entendendo, eu sei que vocês estão sendo corroendo por raiva por dentro. Como eu fico indignado. É difícil. Isso, na avaliação da ONG, impede que essas pessoas bloqueadas participem do debate público, viola a liberdade de expressão e as discrimina com base em suas opiniões. Ainda de acordo com a Human Rights Watch, jornalistas bloqueados não podem fazer perguntas ou solicitar informações, infringindo a liberdade de imprensa. Será que essa ONG vai falar aí do que está acontecendo também com os conservadores? Não vai, né? Não, óbvio que não vai. Botou uma pergunta retórica, a gente sabe que não vai. Brasil, amigos. Brasil. Desse método, cara, não vai pra frente. E uma coisa que eu não tinha visto até então, mas que me deixa com mais frio na barriga, é ver que a Joyce fala que quando comprovei na CPI das fake news a existência do gabinete do ódio, fui atacada, ameaçada, escrachada pelos bandidos. A CPI se autotransformou em pizza milionária, paga com emendas. Mas o STF seguiu fazendo o trabalho. Hoje, mais um golaço. Depois de Bob, vem mais por aí. Depois do Bob, não para com Roberto Jefferson. E olha a quantidade de medidas que já foram tomadas.
Olha a quantidade de medidas que já foram tomadas nos últimos dias. Eu consigo contar 12 medidas do judiciário após o dia 29 de julho, que foi a live de Bolsonaro. Acho que foi dia 29. Consigo contar já 12 medidas, só do judiciário. E olha aqui, 7 de setembro. Disputa pela Avenida Paulista no 7 de setembro preocupa autoridades. A esquerda quer judicializar, mostrei para vocês. Ao primeiro momento, a PM de São Paulo autorizou apoiadores de Bolsonaro a ocupar a Paulista no dia da independência, porque a esquerda se manifestou no dia 24 de julho. Eles foram os últimos. Só que a esquerda está falando que 24 de julho não vale, porque é um dia que ninguém queria ir, não precisou pedir a vez. Que uma data marcante, que foi o 1º de maio, a direita foi. E existe uma regra que, se tiver manifestação um dia, o outro grupo não pode ir. E pensa na confusão. Porque se tiver manifestação de esquerda, como estão falando que vai, eu tenho certeza que a direita também vai. E olha a confusão tá armada. E é tudo que as pessoas parecem que querem, algumas pessoas. Caos e confusão. Caos e confusão. Caos e confusão. Falando aqui manifestação, fala rápido. O MBL dará pão com mortadela durante convocação para ato contra Bolsonaro. O movimento adotou estratégia depois de críticas de bolsonaristas. É porque eles dão uma cervejinha. Aí agora vai dar só pão com mortadela. Acho que é mais barato da cerveja, né? Quão baixo esse pessoal consegue descer. Falando rápido sobre a CPI. Eu queria ainda falar sobre o internacional, mas não vai dar tempo de falar hoje de novo. Senadores acertam data para o encerramento da CPI. Vários veículos aí estão falando que a CPI já tem data para terminar dia 16 de setembro, ou seja, 29 dias, esse mês de 31, já está no dia 19, não, desculpa, no menos 3, 28 dias. A data foi acertada em reunião de senadores chamado G7. Já tem data para terminar. A CPI desapareceu. Ninguém mais fala da CPI. Não consegue mais colocar para andar para frente. Não consegue mais. Não consegue. Essa matéria aqui eu achei bem interessante. A operação para salvar o lobista Max. O tempo todo eles ficam gritando, da Covaxin precisa, superfaturamento. Até agora eu não vi o Max. Já faltou a 2 depoimentos. O Omar falou que ia pedir condução coercitiva. E agora está falando que tem uma operação para salvar o Max. Políticos e advogados próximos ao Max deflagraram uma operação para tentar impedir o depoimento do lobista à CPI, marcado para amanhã. O dono da Precisa já escapou 3 vezes nos últimos meses. Os aliados de Max, homem influente no Centrão, no PT, no MDB do Renan Calheiros, estão confiantes. Dizem que conseguirão evitar a presença de Max na comissão, ou, na pior das hipóteses, garantirão um tratamento suave no depoimento, como define um deles. Cadê o Renan Calheiros para chamar o Max? Eu sei porque o Renan Calheiros não quer chamar o Max. Ah, pai, né? CPI vai acabar e o Max não vai depor. A CPI vai acabar e o Max não vai depor. E uma matéria para dar assim um ânimo, uma notícia boa. Acho que tem um concorrer depois disso daqui, mas não, aquele ânimo, uma notícia boa mesmo. CPI vive dilema de antecipar a conclusão dos trabalhos ou salvar o relatório final. A sessão desta quarta-feira foi uma caneca de água fria em mexido que já andava morto. Já estava ruim, piorou. Fica até difícil para a plateia entender por que os senadores perseveram em um dos temas mais escarafunchados pela CPI, para o qual há fartas provas de corrupção e tráfico de influência, segundo integrante da comissão. É porque não tem provas, é por isso que eles estão tentando bater nesse tema, achar alguma coisa. Com inclinação para a desforra, o mais relevante da última sessão foi justamente o deleite do relator da CPI, Renan Calheiros, ao anunciar que o líder do governo na Câmara passou a condição de investigado da comissão por suas relações e ligações políticas e empresariais. O Ricardo Balho nem deixaram terminar o depoimento, suspenderam. Se a hora de avaliação de todas as possibilidades de que a CPI ainda dispõe, a conjuntura é feita também de inquietações. E olha só, agora começa a ficar melhor. O arrebatamento precipitado de governantes, comerciantes e boa parte da população é um dos embaraços para a sobrevida da CPI.
Cada vez mais gente faz ouvidos moucos a assuntos de doença, óbitos, omissões e crimes relacionados à pandemia, que são ingredientes desse inquérito parlamentar. Tradução, né, moucos? Cada vez mais a população assim, ó. Tô nem aí, eu quero viver, eu quero trabalhar. Meu Deus, não tô mais com paciência nenhuma. Chora mais vocês aí, meu amigo. Chora. Não quero saber, chora. Aí no terceiro fator. Outra dificuldade imposta à reta final da comissão é compatibilizar as ambições acusatórias com a insuficiência de alguns elementos, pois a vontade é fazer do relatório final um corolário juridicamente inconteste. E não tem prova, né? Vai bater fofo o relatório do Renan. Aí no terceiro fator, eleições 2022. Porque tá todo mundo agora, já tá pensando em eleição, Bolsonaro, Lula, ninguém mais quer saber da CPI. Assim, desenha-se na saída ambígua para as cascas de banana que a cúpula da CPI tem diante de si, as duas alternativas, igualmente indesejáveis. Ou aceleram-se os preparativos do fim, por certo distante das intenções grandiosas, ou estica a corda até novembro, com prováveis consequências da exaustão e do timing perdido. Qualquer jeito deu ruim. Artigo de fé da audiência cativa, o desfecho da CPI, mais cedo ou mais tarde, poderá despertar frustrações. A galera vai ficar triste aí com o desfecho, né? A galera da oposição. Falei que ia falar do Aras, dá tempo de falar do Aras também ainda. Aí tem umas coisas boas pra mostrar de Bolsonaro também. Senadores pedem ao STF que Aras seja investigado por prevaricação. Porque Aras não fez nada perante os ataques que Bolsonaro proferiu às urnas eletrônicas. Aí o Aras deu entrevista pra Veja. O Bolsonaro fez uma pergunta: onde está o erro? E eu faço a mesma pergunta pra vocês. Pressionado, Aras desabafa na PGR e acaba sobrando para o Janot. Vejo pessoas que me criticam de forma impiedosa e que ficaram caladas quando um dos meus antecessores rasgou a Constituição, subverteu o Estado de Direito, aceitou provas forjadas e acabou desmoralizado. Onde essas pessoas estavam? O que fizeram? Cadê o erro? Onde estão? Eu concordo com o Sonaras. Até mudaram um Sonaro, agora virou uma Sonaras. Tá cada dia mais fã do Aras, o jovem rapaz. Notícia boa. Confiança do comerciante tem alta de 4,3% em agosto, diz pesquisa da CNC, Confederação Nacional do Comércio. Comércio, né? Todo mundo quer ver isso daí. O brasileiro podendo comprar, o comerciante podendo vender, empregos sendo gerados. E ontem estava o nosso presidente lotando aí um evento evangélico no Pará. Também esteve em Manaus, no Amazonas, entregar a residência da Casa Verde e Amarela. E estava com o Silas Malafaia, o líder religioso bastante influente. Fez questão de falar que está com o Bolsonaro, elogiar o presidente, falar que está junto. E o Silas Malafaia, ao final, é um vídeo curto, inclusive convoca as pessoas para dia 7 estarem na Paulista. E com hoje ficamos por aqui, relembrando mais uma vez, pessoal, tudo tem o jeito certo, a gente pode comunicar, passar toda a informação e todo mundo entender. Inclusive, assim, quando fica nesse negócio pedindo mais, às vezes alguns influenciadores até podem se extrapolar um pouquinho, sei lá, para tentar agradar a plateia, o público. A gente chegou até aqui. Olha, esse canal, hoje eu vejo 667. A gente não para nem domingo. Todo santo dia estamos aqui. Conseguimos levar a mensagem. Conseguimos falar sobre vários assuntos espinhosíssimos. E estamos aqui, na boa, ó, tocando a bola. E a gente vai chegar junto. Com a tia do Zap. Deixa a tia do Zap, tia do churrasco, xingar do churrasco. Sabe, nas redes sociais a gente tem que mudar um pouco, senão eles vão ficar colocando essa pecha de maluco na gente o tempo todo. E o resultado final não vai ser positivo. Não vai ser. O que a gente precisa é simples. Faz nossa parte, movimentação, manifestação dia 7, e o restante, bom, confia em Bolsonaro, né? Vamos ver. Até agora, pelo menos a mim, ele não vem decepcionando. Lembre de curtir e compartilhar. Se torne membro, se puder, se quiser também. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!